Agora sim. De novo. Amados, boa noite. Boa noite. Alguma coisa sempre assim, mas a gente vai aprendendo. Ótimo. Boa noite. Tivemos hoje pela manhã uma prosa linda, se vocês puderem, assistem na minha página, chama Sempre Adiante. Lindo, Emmanuel nos convida, 28, 29, 30 minutos, dá uma lida, vale a pena. E agora à noite, hoje, com grande alegria, nós agradecemos sempre a participação de todos, porque sem a participação de todos, onde fica a minha energia? Perco. Vocês são a minha energia, a minha alegria de estar aqui. Então, graças a essa tecnologia, não é? E abençoados corações, a minha gratidão logo no começo, entende? E aí, entrando com a gente, olha, o Centro Espírita de Jaú, maravilhoso, tem entrado nas nossas prosas. Vamos lá, quer ver? É o nome dele certinho, vamos ver se eu vou conseguir captar. Centro Espírita de Jaú, tá bom? Amados irmãos, um beijo do coração de todos. Entrando conosco, nossa família espiritual. Gláucia, boa noite, boa noite. Hoje tá tudo certo. Oi, filha, tudo bem, querida, tudo bem? É que a gente tem dia que fica mais animada, viu, filha? Então, tá? Deise Maria do Prado, boa noite, querida, boa noite, Ana Maria. Estela, que bom que você voltou a ficar conosco. Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Amados, muito obrigado. Vamos trabalhar. Mauro Furuta, lindo, boa noite, você e sua família. Então, a nossa família espiritual atenta a esses conteúdos maravilhosos da Amélia Rodrigues. Importante lembrar que domingo, João, o apóstolo mais querido de Jesus, o mais novinho, questionava Jesus, porque depois de tanto trabalho, de tanta coisa, ele ainda se reunia com o pessoal, o seu apostolado, e aí esclarecia dúvidas e depois ia para um lugar silencioso e aí ele ia orar. E o João, vocês viram na semana passada, perguntou, mas mestre, aí aquela resposta foi para... Olha, bombou aquela resposta, essa é a palavra de Jesus, que o homem, João, meu filho, precisa mais de oração para o espírito do que de pão para o físico. Aí, nas nossas reflexões, veja bem, a gente toma café, almoça, toma lanche da tarde, janta, 5 vezes. E quantas vezes nós oramos? Então é um alerta. E aí naquela página, naquela fala de domingo, ela explica um monte de coisa, explica que isso faculta o progresso nosso, faculta que a gente caminha com a oração rumo à luz e o Pai Celeste não abandona ninguém, então eu caminho. E a Amélia, maravilhosa, ela faz esse texto para o Divaldo através da psicografia. O poema de libertação. Que poema é esse? Oi, Lenise, linda, boa noite. Rose, maravilhosa, boa noite. Que poema é esse? Nada mais, nada menos do que o Pai Nosso. Vou contar já. Não vai ficar na dúvida, porque as coisas a gente conta. Aqui é o Pai Nosso. A única oração que Jesus fez
para Deus, o Criador, que está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. A única, gente, não tem mais nada nos 4 evangelistas, nem Atos dos Apóstolos. E aí, agora, com paciência, a Amélia vai colocar para nós esse poema nitidamente. Mas entrando com a gente aqui, Neise, vi você, linda, São Paulo, saudades. Marcos Serafim, boa noite, meu querido. Celso Jerônimo, senti sua falta outro dia. Randall, meu amor, quanta coisa boa, Randall. Boa noite, meu querido. Então vamos. O poema de libertação, para nossa ficarmos bem conosco mesmo, mesmo diante da doença, mesmo diante de qualquer problemática, é o Pai Nosso. E aí, Amélia diz no livro Trigo de Deus, na 18ª questão. Aquela montanha bucólica em que Jesus frequentava era-lhe familiar. E ele habituara a galgá-la todos os dias, deixando-se arrebatar pela paisagem maravilhosa a desenhar-se das alturas, porque ele iria orar, entende? Abaixo, o lago de Genezaré, normalmente em esplendor, refletindo a beleza do céu transparente, fascinava Jesus. E aqueles montes altos, desolados, da região oposta, parecia falar da aridez das terras e também dos corações que ali habitavam. Então, ela descreve assim: depois que o mestre e os discípulos e a multidão se dispersaram, Jesus resolveu ficar ali, meditando, deliciando-se com o murmúrio da brisa perfumada e a recordação das palavras de Deus. Como Jesus amava a Deus e como João amava Jesus. Foi o único apóstolo, meus amores, que foi com Jesus na trajetória do Calvário, na crucificação. Foi ele que Jesus, mesmo com os olhos esgazeados de sangue, de suor, aquela coroa de espinho, aquele horror, falou para João: filho, eis aí a sua mãe. E olhou para a mãe: mãe, eis aí o seu filho. Estava dando orientações na cruz para que João cuidasse de Maria, diante de uma perseguição que seria atroz, porque ela era mãe do Cristo, não é? Então, você vai pensar como que João amava o Mestre. A voz do Mestre penetrava em João qual uma lâmina aguçada que rasga até as profundidades máximas. Ele assimilava tudo. E eu fico imaginando, quando eu converso com o Douglas, o Randall, alguma Sônia, algumas pessoas, a Kátia, as conversas nossas são tão deliciosas que a gente não tem vontade de parar. Nós falamos as mesmas coisas, com o mesmo sentido, e isso acontecia com o João e Jesus. Mas nada afligia o João, porque Jesus havia orientado que a oração é um alimento da alma e nós temos que adotar isso como a gente come 5 vezes ao dia. Então, Pai Nosso, a hora que levanta, Pai Nosso, a hora que deita, na hora da aflição, Pai Nosso, está com uma dificuldade. Eu, quando vou para o educandário,
no meu carro, vou fazendo o Pai Nosso no caminho, porque eu só vou encontrar problemas. Alunos, isso, aquilo. É assim que funciona, para você ficar pleno, não? E aí ressoava, porque João falou para ele: Pai, ensina-nos a orar. Ninguém sabia. Isso há 2000 anos mais, não? E aí Jesus começa: João, Pai Nosso. E falou todo o Pai Nosso, que está em Mateus. Muito bem. E aí o João, ele percebera a grandeza e a gravidade da prece, a sua magia e exuberância. É católico, é espírita, é evangélico, todos precisamos orar para recarregar as baterias do nosso espírito, que vão sendo sugadas pelo trabalho, pelas dificuldades, por tudo mais. Então, João percebeu tudo isso. E nessas palavras enunciadas de Jesus, no ensinamento do Pai Nosso, que é o poema de libertação, grava isso. João estava sozinho, deitou-se na relva macia, pôs a cabeça num musgo mais alto, olhou para o céu e começou a recordar do que Jesus falou, que é o poema da libertação. E aí nós, com paciência, vamos entendendo cada frase, porque ele pôs aqui, a Amélia colocou: Pai Nosso que estás nos céus. João começou a pensar. Amélia explica. A frase convidava a exaltação do pensamento. Toda a emotividade embutida no ser rompeu-lhe as comportas limites e ele deixou-se arrebatar por inesperadas e inabituais reflexões. Aí o João começou a pensar. Seu pai, sua mãe, Salomé e Zebedeu deram-lhe o corpo. E também eles, de certo modo, além de pai e mãe, eram seus irmãos em progresso espiritual. Deus, assim, o genitor do universo, explicou: todos somos irmãos em crescimento. Gostou? Você vê bem como é que começa. Por isso que não pode ter crítica para com nenhuma religião, crítica para que nenhuma pessoa na função que ela exerce. Nós temos que acolher, nós temos que abraçar, nós temos que acudir, nós temos que orientar. Não é fazer com que a pessoa pense o que você quer que ela pense, seja como você quer que ela seja, não. Mas falar de amor, falar de paciência, falar de tolerância, perdão absoluto, com coisa necessária. E nós, espíritas, temos que fazer essa caminhada, não tem outra. Leontina Amorim, boa noite, querida. Joana, meu amor, obrigado, viu, Joana? Alain, meu filho, tudo bem? Rosângela, querida, minha ex-aluna, sempre presente, vamos lá. Então, aí a Amélia continua. Nós somos irmãos. O adversário também, dessa forma, é também nosso irmão. Acho que não sei se foi ontem, sexta, eu falei da chacina, daquela confusão do Rio de Janeiro, não? Como temos que orar tanto, tanto, tanto. Aquelas criaturas não sabem nem o que aconteceram com elas, não sabem, gente. Entende? Se estão reencarnadas, se não sabem. Quer matar? Quer? Não sabem. Demora o processo, não? E aí, inimigos temos até de outras vidas. E é por isso
que entra no vigiai e orai. Porque às vezes um inimigo forte de 200 anos é às vezes um filho nosso, é às vezes um genro nosso, uma filha. Porque pela lei do amor, Deus põe e dispõe. Então veja bem, não vamos ter inimigos. E aí então João tinha a sensação, deitado na relva, pensando na frase Pai nosso que estás no céu, ele tinha a sensação de que Jesus estava ali, a acariciar-lhe o rosto, deixando mais feliz, deixando mais contente e continuando na reflexão do poema da libertação. E que seguia: santificado seja o teu nome. Oi, Douglas, amado, querido, boa noite, lindo. Santificado seja o teu nome. Amélia vem. O universo canta a glória de Deus, como relata o salmista Davi, e que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em campinas verdejantes. Amélia, espírito, sabe disso, entende? Então, a música da natureza expressa a gratidão da vida em formas infinitas de exaltar o excelso construtor, Deus. Santificado seja o teu nome. Tudo são expressões de reconhecimento ao Criador. É isso que vem contando Amélia. O homem, porém, deve santificar-lhe o nome, não o pronunciando em vão. Ah, qualquer coisa. Ai, meu Deus, socorre. Ai, meu Deus, para. Não, vai ser em momentos necessários. Ah? E aqui a Amélia recomenda: o homem, porém, deve santificar-lhe o nome, não o pronunciando em vão, qualquer hora, repetindo sem palavras, etc. Em toda parte se pode sentir o pulsar de Deus regendo a orquestração da sua sinfonia imperecível. Quando você reflete, porque não temos a capacidade intelectiva para entender Deus. No livro dos Espíritos, a primeira questão: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é o Criador do átomo a não sei o que lá, é tudo. E muitas coisas, para você ter uma ideia, você deseja algo hoje, não acontece. Ah, Deus está me abandonando. Não, acontece daí 3 meses. Ele sabe. Porque ele é soberanamente bom e justo. Ele não abandona nem o traficante, nem o matador, nem nada. Vai dar a oportunidade da reencarnação para continuar em outras vidas, para melhorar. Foi criado simples e ignorante para chegar à plenitude. Milhões de anos, tudo bem. Olha, o Celso já colocou, do átomo ao arcanjo. Sabe, Celso, às vezes foge a palavra porque você fica empolgada, viu? Você fica, tá bom? Então, e aí, João, coitadinho, havia lágrimas nos olhos dele quando ele começou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele continua na fala e na reflexão: venha o teu reino. Mas que reino é esse que Jesus tanto falava e ninguém entendia? Queria que ele pegasse nas armas? Queria? Não. É o reino celestial, é a pátria do universo,
é a pátria espiritual. E aí, espíritas, amados irmãos, estamos na matéria para evoluir, para chegar a uma condição melhor quando desencarnarmos. E aí, novas propostas. Vou agora voltar e realizar o que eu não fiz. Gente, é um ir e vir maravilhoso. Quantos encontros de amores do passado e desafetos do passado. Às vezes cai uma criança numa família, numa casa, não? Filho até de uma empregada, coisa e tal. E você pega amor, por quê? Por que isso? Não sei. São coisas do passado. E aí, o João pensando, venha o teu reino. Mas não era o reino da terra, não era do pão, da arma, do poder, da orgulho, da vaidade, não era esse. Venha o teu reino, vamos lá, o reino de paz, há de assenhorar-se do coração. Meu Deus, hoje, comigo, nossa família espiritual pensa, eu também. Você está em paz? Você está feliz com você? Com os seus atos? Com as suas atitudes? Com as suas decisões? Você está? Você está praticando a caridade? Está visitando alguma casa? Centro de idosos, né, Douglas, que nós vamos trabalhar bastante. Você está fazendo isso? Porque eu recomendo, e eu digo, nós temos a comunidade espírita nossa e a comunidade de Jaú que está ouvindo. Não é só tomar passe, ir no centro, tomar passe. 20 anos e não pratica caridade, e não se instrui, e não estuda. Não pode amar, instruir, fora da caridade, não tem melhora. E você que está me ouvindo, vai ter oportunidade de fazer isso. É só querer, vontade, determinação. E aí, quando o João diz, vem o teu reino, é o reino de paz no coração. É um reino que está além dos limites terrenos, além do prato farto, do indivíduo vai encontrar com a mulher mais linda, do dinheiro no cofre, que mais? De tantas plásticas que as mulheres fazem. Que reino? Não tem nada a ver. O reino da paz, podendo expressar-se no comportamento habituado pela criatura de sentimento elevado. Quando você põe a cabeça no travesseiro, o que você fez hoje? E o que você deixou de fazer? E o que poderia ser feito? Mas hoje é domingo, faz proposta para amanhã. Amanhã é segunda, vamos começar. Então é isso. E a Amélia continua. Nesse reino de Deus, de ternura, de amor, a ternura deve confraternizar-se com a brutalidade e superá-la. A inveja, ceder o passo à solidariedade. Eu não posso ter inveja de ninguém. Eu sou eu. Eu sou um espírito de evolução. Você aqui, Silvia, chegando maravilhosa, Silvia Carlini, nós estamos, cada um, fazendo o seu caminhar. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém. E outra, não tem condição. Nem seu espírito protetor, nem Jesus, nem Deus, mudar o seu livre-arbítrio. É sério, a escolha é sua, acabou. Então, a Amélia continua aqui, ainda nesse tópico aqui, que é, venha o teu reino. Aí ela fala, o seu é o reino, acredite,
de esperanças e de solidariedade, que virá ao homem e o alçará à harmonia. Quando, estando nesse estado, ao equilíbrio, vence-se a doença, vence-se a tristeza, vence a depressão. Nós estamos conectados com esse reino. Isso que é importante. Então ela diz, o seu é o reino de esperanças e de solidariedade. Olha essa palavra, é forte. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Solidariedade em tudo, em tudo, em tudo. E aí a harmonia fica conosco, não? E aí ela continua. Aquele cheiro do local, cheiro de lavanda, carreadas pelo vento brando da noite, rociavam a face de João. E o João, emocionado, falou a outra frase. A outra é difícil, gente. Se é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o teu reino. Aí agora, faça-se a tua vontade. Muitas vezes nós queremos que seja realizada a nossa vontade e não a de Deus. A criatura está doente, mal. Entende? Eu quero que sare, eu quero que sare. Espera, tem um monte de coisa. Por quê? A dor educa. Tem uma aprendizagem aí. Não é o acaso. A doença começa na alma, no espírito. Faça-se a tua vontade. Coloca na mão dele. Olha, eu queria ser isso, mas não dá você isso. Ele que sabe o que eu vou ser. Entende? Ele que sabe de tudo. Aí, o João pensando. Aí ele falou, mas como entender o desejo do pai se o filho recusa-lhe a convivência em atitude de rebeldia? Porque não acontece hoje, claro. Você viu tanto de gente morta lá? Será que esses pais não orientaram? Claro, mas hoje tudo pode, menos trabalhar a religiosidade, percebe? Então, como que vou entender isso? Somente a docilidade abranda os golpes do destino, como o algodão diminui o impacto dos petardos. É necessário compreender que tudo ocorre para o maior crescimento do filho, quando este aceitar o impositivo do sofrimento. Não adianta blasfemar, não adianta falar, Deus me abandonou. Não acredito mais em Deus porque não aconteceu isso. Não pode, porque tem que entender, seja feita a tua vontade e não a minha. O meu querer é diferente, às vezes, do querer de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas quando que a gente vai entender isso? Só quando tiver com 87 anos. Oi, a Sheila Ricardo bonita. Então, aí, a Amélia continua. O filho não aceita a imposição do pai, paciência. O pai, amor, Deus, confere a experiência dolorosa a fim de facultar ao homem a perfeita compreensão da sua fragilidade terrestre e da sua destinação para o alto. Tem que aprender a conviver com as diferenças, com as dificuldades, com a não aceitabilidade da sua fala. Escuta, veja bem.
demorou mais de quase 2000 anos para o Consolador chegar. O Espiritismo tem só 160 anos, 160 e pouco. Entende? Quando Jesus, o governador do orbe, viu que estava uma confusão e não tinha jeito, veio o Espiritismo. Mas ele havia dito, está no Evangelho, no capítulo 5º, eu vos enviarei o Consolador prometido e ele vos falará das coisas que eu não posso falar agora. Está aí. E o Espiritismo é tão confuso? Não. É simples. Amor, instrução, caridade. Acabou. Mas para fazer essas 3 coisas, é difícil. Amar o inimigo é difícil. Perdoar 70 vezes 7, Vai vendo tudo como Jesus foi sério nisso daí. Então, diante de a Amélia que diz, diante de qualquer ocorrência, um alerta para nós, que ele possa repetir. A gente tem que falar para a gente mesmo, devo aproveitar o que me acontece, por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. Olha que lindo. Se não acontece coisas que eu gostaria que acontecesse, calma, olha, porque é para minha melhora, é para o meu progresso. Um segredo rápido. Inauguraremos o ano que vem o Educandário Joana de Anjos. Mas, gente, foram 30 anos, uma classe, 2 classes, 30 anos, que agora o Manuel Roberto Alves Lopes deu o terreno e a loja Estrela Maçônica de Bitinga, nos deu dinheiro para a construção. Agora vem o pré-profissionalizante. Por quê? Aí Deus sabia. Valderei, você tem paciência, 30 anos. Olha que lindo, está acontecendo. É isso que o povo não entende, que é tudo na hora não é assim. Ele sabe, Deus sabe a hora. Oi, Sandra, linda, maravilhosa, um beijo no seu coração, linda. Continua o seu trabalho de amor, viu, amor? Viu, amor? Então, essa frase, faça-se a tua vontade, vai refletindo, não é o que você quer. Vamos pensando. E aí vem o alerta da Amélia, que é muito importante. Diante de qualquer ocorrência que ele possa repetir, e você vai entender, devo aproveitar o que me acontece, por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. O cuidado da doutrina não é com a colocação material, não. É a transformação moral da criatura. Não vamos levar nada daqui, não. E aí, ela diz assim, ela é séria, deve haver uma submissão a Deus, mas uma submissão lúcida. Não assim, agora eu tenho que obedecer porque Deus quer. Não. Senhor, seja feita a tua vontade. E pronto, acabou. E continua trabalhando. É uma atitude de sabedoria. Você vai contestar Deus? Não. A prece ensina. E aí a Amélia continua. Paz no coração é fruto de prolongada sementeira de amor. Lutar contra o aguilhão, a dor, significa aprofundar as feridas e dilacerações. Mas vamos vencer. O coração, em ritmo descompassado, estava prestes a explodir no peito. João, fazendo essas reflexões, ele estava, sabe quando você fica embevecido, que bom, que delícia, que maravilha. E assim ele continuou. A fala é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Também no plano material. Veja bem. E o João pensando,
E o João pensando. E a Amélia passando as mensagens para que a gente aplique no nosso dia a dia. E ela diz, assim na terra como no céu, muito bem, o homem é viajor das estrelas, de reencarnação e reencarnação, nós estamos nessa viagem. E hoje, né, Sandra, essa família espiritual está caminhando muito bem e linda junto ao Consolador. Principalmente se estiver acordado pelas orientações que vem chegando aí da Joana de Ângeles, de Emmanuel, do Chico de Valdo, desses amorosos da Amélia Rodrigues e tantos outros, entende? E aí, lutar contra a tristeza é duro, mas tem que lutar e seguir adiante. Seguir adiante. O coração do coitado João estava pensando nessa reflexão. E aí, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como somos viajor das estrelas, não serão elas, por acaso, pousos divinos, departamentos da casa do Pai? Claro, de reencarnação e reencarnação, de acordo como fizermos a nossa trajetória, lógico que seremos bem recepcionados na pátria espiritual, novas programações. E é interessante lembrar que Amélia Rodrigues só fez essas 13 obras com o Divaldo por opinião da Joana de Ângeles, numa conversa na espiritualidade. Olha que lindo! É tudo tão lindo, né? E a gente fica perdendo tempo com pouca coisa aqui, não? E aí ela diz assim, Amélia, em toda parte sempre está a vontade soberana e aceitá-la é a alternativa única. Mas é tudo. O rebelde encontra-se em tresvario e o caminho por ele não percorrido ficará aguardando-o na próxima reencarnação. E claro, o egoísta que despreza os códigos do amor e da justiça padecerá por livre escolha, mas no futuro pode recomeçar. O céu começa na terra e o homem avança a passos de coragem e abnegação. Quando chega para a criatura um pouco do conhecimento do Consolador, e eu sempre digo, há mais de 6 anos que faço lives e conversas e pronto, não é para a criatura abandonar o templo católico que ele frequenta e ser espírita. Não. Jesus não deixou nenhuma religião, só o amor. Cada um segue o seu caminhar, não tem problema nenhum, sem crítica para ninguém. Chico via, quando o padre dava a hóstia, e ele trabalhava ali, espírito abençoando a hóstia. É claro, se é templo de amor, vai ser amor. Mas o espiritismo esclarece outras e outras, por isso que a gente gosta dessa prosa. Então, em toda parte está a vontade de Deus. E cada um vai se encaixando. O rebelde, o egoísta, vão um dia encontrando o seu caminho. E porque o céu, quer dizer, a plenitude, a beleza do plano espiritual, começa na terra. Começa com nossas atitudes, o que vamos levar na nossa bagagem. É isso que é importante. E o homem avança a passos de coragem, abnegação, entendimento, estudo, busca, não? E então, ao longe,
João viu as lanternas dos pescadores, as barcas já começando. E João ergueu-se dali da relva, abriu os braços, como se desejasse afagar a imensa e abençoada paisagem que ele emoldurava o seu verbo de amor. Então, João levantou, sabe aquela felicidade quando você sai de uma palestra gostosa, sai de um evento, sai de um atendimento fraterno, sai de um auxílio à distribuição de cesta básica, sai do acolhimento a jovens. Então, essa alegria ninguém dá para você, é você que consegue. Oi, Vanessa, linda, boa noite. E aí, Amélia, João ergueu os braços e continuou pensando no Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia. Porque precisamos da matéria para o espírito evoluir. Então, é necessário o pão de cada dia. Aí, Amélia continua. O pão é força motriz para a conservação do corpo, para o seu desenvolvimento. Mas não pode comer muito, viu, Vanderlei? Não pode? Então, é necessário. Mas lá, à distância, o mar pescoso, os campos de trigo, as vinhas, as plantações, o pastoreio, tudo isso fazia parte do pão da vida. Tudo isso. E aí, que não faltasse para ninguém esse pão. A fim do quê? Manter a alma que nutre de amor e se vitaliza na ação do bem. É para fazer o bem. Você não está no planeta para ter o seu salário, comprar o melhor carro, a melhor casa. Não. É para praticar o bem. Fazer ao semelhante o que gostaria que você... É criança, adolescente, velho, é tudo. Entende? Veja bem. Pão e vida são termos de equação existencial. Dá-nos hoje, mas não parou aí. Aí João continua. Mas a prece não acabou. Tem mais alguma coisa. Eu estou lembrando. Ele disse, difícil, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoa que nos ofenderam. Aqui dá para resumir só isso. Perdoar insistentemente, não uma vez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas é o perdão, não é de falar, eu perdoei, mas não esqueci, não perdoou nada. Não perdoou. Passa a borracha em alguma coisa do passado. E aí a Amélia diz, maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Então, é mais importante para a criatura que perdoa do que aquele que está sendo perdoado. Olha como ela está fazendo o perdão, acalma e abençoa o seu doador. Mas é difícil. Mas tem que ser. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, ficar forte moralmente, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. Quando ama, ajuda todo mundo. Não quer saber se aquele te magoou, etc, etc. É assim. E aí, a noite ia chegando. Oi, Ana Lopes, boa noite, linda. A noite ia chegando. Mas João refletindo. Que bonitinho, né? Notou que ele reencarna com Francisco de Assis, não é, Douglas? Acho que foi isso, né, Douglas? O Douglas está ouvindo e vai falar. Então, veja bem,
E aí, então, ele lembrou, não nos deixes entregues à tentação. Porque ele sabia, Jesus explicava, que a espiritualidade inferior está aí dançando. E você é assediado por eles de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas atitudes. Se o pensamento caminha 300 mil quilômetros por segundo, só pensa bonito, só pensa bonito. Porque se pensou feio, você vai estar na companhia dos feios. Pensa comigo o que aconteceu no Rio. Companhia dos feios, impreterivelmente. Sim, uma luta da espiritualidade melhorada para ver se eu fico triste. Mas vamos orar, entende? Então veja só. O Douglas colocou, sim, dona Val, o santo, não é mesmo? O João reencarnou como São Francisco de Assis. Olha que lindo. Tá bom? Obrigado, Douglas. Obrigado. Bem, João Pedro Prado Serafim, boa noite, amor. Boa noite. Aí, a Amélia diz, Nancy, não nos deixe entregues à tentação. Ela vai falar, olha, presta atenção comigo. O maior inimigo do homem, pensou, alargando as reflexões, está dentro dele mesmo. Está dentro de nós. As nossas paixões inferiores e que mantém em burburinho. Então, o homem está casado, a mulher está casada, não. Aquela é melhor, entende? A traição, a comilança, a droga, a bebida. Ninguém bebe sozinho, a bebida. Então, é uma série de coisas que está dentro de nós, não tem nada a ver ainda com os espíritos, entende? Agora, a partir do momento que você põe uma bebida no copo, é que a gente tem visto. Aquele que é também beberrão, espírito, ele cola a garganta fluídica e bebe com você, se droga com você, trai com você, não é sozinho. Ninguém se suicida sozinho, ninguém mata sozinho. É tudo na coisa. Porque você pensou, está dentro de você. Então você, imã. É difícil. A tentação, não nos deixe que entregue a tentação. A Amélia diz, a tentação alcança a sua vida, olha lá, a sua vida, vítima, graças às brechas morais que ele possui, que eu falei. Nós somos culpados, não é? Não são os espíritos. É a nossa forma de pensar, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, pessoa egoísta, pessoa avarenta, pessoa que odeia. Como é que ela vai estar? Em que companhia que ela vai estar, gente? Que companhia que ela vai estar? Só critica os outros. Não pode. Então, aqui está bem explicado. A tentação alcança a sua vida, vítima, graças às brechas morais que ela possui. Tem carinha de santa, mas tem uma raiva aqui dentro? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, latente está. Essas imperfeições favorece a sintonia com essas mazelas alheias, com essas coisas daí. Por isso que nem podemos criticar os traficantes, os drogados lá do Rio e da nossa cidade e outros lugares. Não, a criatura está dentro dela, ela precisa modificar. Precisa ter a transformação moral, só com o auxílio de Jesus. Conheço pessoa que era viciadíssima. Começou a ir no templo evangélico. E os evangélicos têm a maneira gostosa de orar na casa da pessoa. Lê um trecho não do Novo Testamento, da Bíblia, não, do Velho Testamento, e pronto, ele inimba o ambiente de luz. E a pessoa vai entrando nessa, graças a Deus.
largou a droga. Excelente pai de família. É isso aqui. Então tá. A essas tentações dominadoras exerce o seu jugo, levando aos desequilíbrios, promovendo a ruína das mais belas aspirações. O pai e a mãe sonham para o filho carreiras brilhantes, paga a faculdade, faz não sei o quê. E aí o abençoado vai para droga, e aí vai traficar. É isso aí. Só olha o que a Amélia fala, hein? É sério. Nós espíritas, as varas da videira, nós temos que trabalhar isso. Ó. Só o auxílio divino possui o recurso liberativo contra as tentações que pululam discretas, barulhentas em toda parte. Só o auxílio de Deus. Só. Se você não pode fazer nada, você ora, pede para Deus. Usa a lei da atração. Jesus, cura meu filho. Jesus, cura meu filho. Ampara meu filho. Pede. Talvez em algum momento caia a ficha, não? E aí ela diz, vencê-las é a forma eficaz para conseguir-se a paz. Claro, quando um filho sai da droga, quando sai da bebedeira, entende? Acha a paz, fica feliz com ele mesmo, dorme em paz, é amor puro. E ele não se deixa tentar. Se ele tomar como meta Jesus. Eu não sei, gente, a gente tem que falar. Nós temos que falar isso. É o que eu converso com o Orson fala que quer tirar Jesus do contexto. Como é que pode? Está aqui, não? E aí, o João, de tudo isso, ainda fala, tem mais uma frase. Mas livra-nos do mal. Aí a Amélia fala, o homem nasceu para fazer o bem. Acredita, é isso a nossa função. Mas o mal sempre existiu e vai existir, mesmo que a Terra seja plano de regeneração. Vai haver o mal em menor quantidade, O mal é o adversário do bem, mas que não tem existência real. Ele entorpece os sentimentos, esfacela os ideais, desarticula as emoções. O que é isso? Então, Valdeirês quer fazer alguma coisa. Velha pensa, vou fazer. Muito bem. Estou animada, estou isso, o bem está prevalecendo. Aí, dói o joelho, alguma coisa. Ah, mas eu já fiz a minha parte, sabe? Agora deixa os outros fazer. Ah, é? O mal chegou. Não faça, deixa os outros. Mentira, você não pode. Nós vamos trabalhar até o fim, até os joelhos ficarem desconjuntados. Vamos em frente. Foi o que fizeram todos os apóstolos. Foi o que fez Jesus. Foi o que fez Maria. Entende? São o que fez Irmã Dulce, Teresa de Calcutá. Então, nós temos exemplos aí, não tem isso não. Trabalhar o bem é uma necessidade urgente, urgentíssima, e acabou. E ninguém vai falar que não tem tempo, porque é mentira. O tempo é questão de preferência. É isso. Nós estamos no roteiro certo. Amores da família espiritual. Esse é o caminho. Eu tenho certeza absoluta. E aí, ela diz assim, o mal é transitório, produz danos e não tem dignidade nem escrúpulo. Não tem mesmo. Eu mato, pronto, acabou. Pode fazer de mim o que quiser. Ainda se eu viver, eu vou matar a mãe, o pai. É isso aí. O amor de Deus suaviza essa situação. Mas para incutir isso na criatura, é desde pequeno. Por que orar o Pai Nosso no educandário? Sim,
Por que montar presépio no meio do calendário? Sim, recordar o Messias. Não é para adorar a imagem, é para recordar que nasceu patati patatá. Contar a história. Nós não temos fotos maravilhosas lembrando nossos familiares. Isso não é adoração. É um olho lá, lembrança boa. Então, você veja só. O amor de Deus suaviza, anula o mal, caso a criatura se deixe conduzir docilmente. Se ela resolve, de dentro para fora, eu vou mudar. Jesus me socorre. Vontade de progredir. Vai dar certo. É o que a gente faz, gente. E aí chegava o momento último. Poucas palavras. Um grande silêncio havia empolgado os ouvintes quando ele, soberano e justo, quando Jesus declarava, no fim, assim seja. Mas é tudo aquilo que nós comentamos. Pai nosso que está nos céus, você entendeu tudo. E no final, assim seja. Os desejos santificantes, conclui João, que se cumpram. Porém, a sabedoria do amor, curve-se o homem especialmente nas sutilezas que lhe escapam à compreensão, ao discernimento necessárias ao desenvolvimento e aprimoramento dos seus valores morais. Confiar e deixar-se conduzir por Deus. Seja assim a vida do filho em relação ao pai. Não interessa. Interessa é ter essa noção. Problema vai existir todo dia, toda hora. Solução vai existir? Vai existir. E aí, Amélia termina. A oração singela e profunda ficaria como diretriz, como modelo para o intercâmbio com Deus. Foi a única oração que Jesus fez a Deus. Pai nosso que está no céu. A única. Não tem mais nada. Não tem mais nada em nenhum dos 4 evangelistas em Atos dos Apóstolos. É só essa. Só essa. Com essa profundidade que vimos nessa noite. A oração singela e profunda ficaria como diretriz, como modelo para o intercâmbio com Deus. Nem o palavrório insensato dos fariseus, com toda a Torá, nem o silêncio rígido dos orgulhosos, nada vale. Alma e coração têm que estar em colóquio com Deus. Difícil, mas possível. João voltou-se a recostar-se outra vez no solo, na grama maternal, e embriagado pelas bênçãos da natureza em festa, depois de todas essas reflexões, adormeceu aos olhos de Jesus. Olha que lindo. Gente, Amélia, eu sou altamente admirador. Nossa Senhora, não fico um domingo. Nós estamos no 6º livro, são 11. Que tenhamos a saúde para continuar. O último livro que o Divaldo psicografou chama O Essencial. E quem é o essencial, meus amores? É Deus, é Jesus. O essencial em nossa vida é Jesus. O povo ainda não entende isso. Eu admiro, você entende? Eu admiro. Mas sabe uma forma que nós podemos, trabalhadores espíritas, tentar manipular ou introjetar tudo isso na comunidade? Tem uma coisa, é através da
exemplificação. Você ora? Você ama? Você trabalha a benefício do próximo? Você perdoa? Você sorri mais? Você atende a tudo que você pode solucionar? Que você pode, que nem tudo nós podemos. Você faz isso? Você acode alguém? Faz uma reflexão, gente. E a gente vai perceber. Oi, Edu, meu amor, que saudades, Edu, lindo. E você vai perceber que esse nosso caminhar é o melhor. Vamos ter dores? Sim. Mas tendo Jesus, ela é amenizada. Vamos ter perdas, entre aspas? Sim. Mas um dia a gente se reencontra. Explica aqui. Então, precisamos dessa paz, dessa alegria interior, que ninguém, o dinheiro não dá, a fortuna não dá, a beleza não dá. Quem dá essa paz é Deus, é Jesus. E aí, nós encerramos, vamos fazer uma prece agora. Nós vimos bem que o poema é chamado, a Amélia colocou, poema de libertação. Por quê? Porque nos liberta das amarras, dos medos, dos pecados, das nossas desistências do trabalho. Liberta a criatura, liberta. Porque o Espiritismo esclarece, liberta, consola e fortalece. Está aqui. O Pai Nosso é isso. Um beijo. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Espíritos protetores de todos os nossos amores, da nossa família espiritual e todos que irão vir depois. Benfeitores espirituais do planeta, amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, essa oportunidade de progresso moral. Obrigado. Obrigado também pela família que formamos. É necessário. Estamos aqui para isso. Família, bem maior. Obrigado pela família. E o lar. Lar de bênçãos, lar de paz, lar de diálogo, lar de amor. Obrigado. Obrigado também pelo trabalho. Trabalhos dignificantes. Um é professor, outro é dentista, outro é médico. Obrigado, outro é lixeiro. Obrigado por tudo, por tudo. O trabalho, ganha-pão. Mas precisamos mais do pão da alma do que do corpo, a gente já sabe. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Sim, maravilhosas. Obrigado por tudo. Mas hoje, mestre amado, em se falando, o clero religioso colocou como esse dia, como o dia dos mortos. Não, todos estão mais vivos do que nunca. E que esses nossos familiares que estão na pátria espiritual e deixaram a matéria, recebam hoje a nossa prece de amor, de saudade, de agradecimento por tudo que fizeram por nós. Claro! Eu só posso pensar neles assim, Jesus. Então, nem hoje vamos pedir nada para nós. Nós vamos pedir para os nossos amados da pátria espiritual. Os nossos velhos professores, os familiares, pai, mãe, etc. Vamos orar para eles. Para que fiquem melhor, sempre bem. Que encontrem a luz, a paz
alegria de continuar. E sabendo e ficando mais felizes, porque nós, os seus descendentes, estamos tentando trilhar o melhor caminho para eles na pátria espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos do mal. Amém. Amados que estão na pátria espiritual, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso muito obrigado e a certeza que vocês são muito, muito, muito amados. Fiquem com Deus. Bença meu pai, bença minha mãe. Amados, só podemos falar pela noite de hoje. Estou com vontade de chorar. Ah, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu abraço. Fiquemos no amor de Deus. Que o Pai ouça e seja feita a tua vontade. Que assim seja. Uma boa semana, novas perspectivas, novas propostas. Vamos prosseguir em frente. Meu beijo, meu carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.